Elisa, eu acho que ali, quando a gente vê aquele segundo turno, Mota e Ramagem, aquele número de brancos e nulos em 35% é muito sintomático. Ele demonstra, então, essa rejeição. O eleitor está olhando e vendo as opções colocadas ali para ele, fala, putz, não tem ninguém aqui com quem eu, de fato, me identifico. Mas, ao longo da campanha, isso pode mudar. Então, pode ter um movimento significativo aí nesse quadro, tá? A gente não pode deixar de levantar uma informação importante dessa pesquisa. Além desse desafio de Alexandre Ramagem, que eu estava citando, de brigar pelos votos de Jair Bolsonaro com o atual prefeito Eduardo Paes, é a informação de que a popularidade de Eduardo Paes aparece bastante em alta nessa mesma pesquisa. Subiu bastante, se eu não me engano, a gente pode conferir depois os números com calma, se eu não me engano, ele ganhou ali na faixa de 10 pontos. Isso significa o quê? O eleitor está começando a prestar mais atenção no cenário político da cidade, está começando a buscar alternativas para a eleição, está satisfeito e está respondendo aquela injeçãozinha de ânimo que os prefeitos costumam dar nos seus governos antes das restrições da campanha. Cheio de obra, né? Cheio de obra, propaganda em massa, porque antes de um determinado período da campanha eleitoral, os prefeitos podem fazer propaganda. Agora, entra na época das convenções, já não pode mais fazer publicidade do que foi feito. Então, antes, os prefeitos vão ali fazer um trabalho massivo de publicidade junto aos seus eleitores. Então, o que a gente tem? Eduardo Paes crescendo, mas isso ainda não tem reflexo nas intenções de voto. A evolução das intenções de voto em relação a levantamentos anteriores ainda não respondeu a esse ganho de popularidade. Então, pode ser que Eduardo Paes suba mais agora nessa largada da eleição e aí a gente vai ter que ver se Alexandre Ramagem vai ser capaz de brigar pelos votos de Jair Bolsonaro, que hoje parecem bem satisfeitos com o Eduardo Paes. Vão falar, olha, tudo bem, eu gosto do Jair Bolsonaro, eu votei nele para presidente da República. E a tendência seria eu votar no candidato dele, mas eu estou satisfeito com esse daqui. O Eduardo Paes está indo bem na minha avaliação. Então, por que eu vou mexer em time que está ganhando? Eu não conheço esse cara. Então, pode ser um desafio muito maior do que eles estavam antecipando. Não é só sobre fazer Alexandre Ramagem ser conhecido. E lembrando, Alexandre Ramagem está num momento difícil. Tem a BIM paralela, tem denúncias. O ex-presidente Jair Bolsonaro não está no seu melhor momento para ser cabo eleitoral com tantas investigações. Então, tudo isso acaba criando um cenário ainda mais desafiador para Ramagem, que entra numa corrida eleitoral desconhecido, um nome tirado da cartola pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai ter que se converter em um candidato viável. Por enquanto, ele já larga bem, considerando esse grau de desconhecimento. Mas os obstáculos dele pela frente são muitos, Elisa. Você vê a importância do conhecimento político, né? Porque algumas pessoas podem olhar e pensar, puxa vida, 13%, nossa, que horrível, tão baixo, mesmo sendo do PL. Mas o olhar da Clarissa, com a experiência que ela tem, nos diz: ele larga bem, porque está surgindo do nada mesmo. Não é uma pessoa que tem ali uma grande carreira política no Rio de Janeiro, né? Visto que ele também atuava como servidor, ou melhor, como integrante da ABIN, coisas mais específicas e com uma tecnicidade lá em Brasília. Não é um cara ali circulando pelo Rio de Janeiro no politiquês da coisa. A questão é se ele vai conseguir crescer. Ele larga bem, ele parte de um bom patamar para quem é uma figura totalmente desconhecida. Mas a pergunta é, ele vai conseguir avançar? Ele precisa avançar e ele precisa avançar muito. Porque, nesse momento, o eleitor, segundo essa pesquisa, parece estar olhando para opções que já existem na política do Rio de Janeiro e está propenso a ir onde ele conhece. Deixa eu pisar aqui no lugar seguro, né? Porque Rio de Janeiro também não é para iniciante, hein? Maravilhosa, obrigada, Clarissa, por olhar com a gente aqui esse cenário de pesquisa do Rio de Janeiro. Eleição municipal, hein? Pega esse ano de 2024 que a gente está daquele jeito.